Sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre alguns direitos do idoso no Brasil. De acordo com o Estatuto do Idoso, quais são os direitos após o cidadão completar 65 anos no Brasil? Veja que o artigo 39 do Estatuto do Idoso assegura a gratuidade dos transportes coletivo, públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. O idoso, a partir de 65 anos, tem direito ao passe livre no transporte público urbano e semi-urbano. Alguns municípios do país já dão esse direito a partir dos 60 anos de idade. Parágrafo 1º do artigo 39 do Estatuto do Idoso. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Algumas prefeituras, para facilitar a vida do cidadão, emitem uma carteirinha do idoso. Com ela o cidadão passa da catraca sem pagar a passagem. Mas de acordo com o parágrafo 1º do artigo 39 do Estatuto do Idoso, basta apresentar qualquer documento pessoal que comprove a idade. O cidadão deve ter o passe livre. O parágrafo 2º do artigo 39 do Estatuto do Idoso. Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservadas 10% das vagas para os idosos. Se o veículo tem 40 cadeiras, 40 vagas, 10% delas, ou seja, 4 cadeiras, são destinadas exclusivamente aos idosos. Isso é o que diz o parágrafo 2º do artigo 39 do Estatuto do Idoso. Parágrafo 3º do artigo 39 do Estatuto do Idoso. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Como dissemos, alguns municípios já dão esse direito ao cidadão a partir dos 60 anos de idade. O Estatuto do Idoso, no artigo 39, fala a partir dos 65 anos de idade. Artigo 40 do Estatuto do Idoso. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á nos termos da legislação específica. 1. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Deve ter em cada veículo 2 vagas para cidadãos a partir de 65 anos que recebam até 2 salários mínimos por mês. E 2. Desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Isso quer dizer, se o cidadão vai viajar, mas as 2 cadeiras reservadas, ou seja, gratuitas para os idosos, já estão preenchidas, a empresa cobra apenas ou até 50% do valor das passagens para os idosos que excederem as 2 vagas. O Estatuto não fala em quantidade. Quantos idosos excederem as 2 vagas reservadas gratuitamente, eles pagarão no máximo 50% da passagem. Parágrafo único do artigo 40 do Estatuto do Idoso. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos 1 e 2, esses que falamos agora do artigo 40 do Estatuto do Idoso. Artigo 41 do Estatuto do Idoso.
é assegurado a reserva para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos público e privado, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. De acordo com esse artigo, ou seja, o 41 do Estatuto do Idoso, é necessário que o município destine 5% das vagas, tanto públicas quanto privadas, para idosos. Artigo 42 do Estatuto do Idoso. É assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte coletivo. É uma coisa que raramente se vê neste país. Não se dá a prioridade. E o artigo 42 do Estatuto do Idoso diz que ele tem prioridade também no embarque. Sobre a violação desses direitos. Vítimas de violação aos direitos humanos, o que deve ser feito? Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas deverão ser comunicados à autoridade policial através do 190, promotor de justiça do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Conselho Nacional da Pessoa Idosa ou a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Essas informações são do Estatuto do Idoso. Nos terminais de embarque de passageiros existe um box da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Se o cidadão não tiver os seus direitos assegurados, ele pode procurar de imediato a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e prestar a sua queixa. Se os seus direitos estão sendo negados, o cidadão procure no terminal a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que preste uma queixa. Hoje é domingo, dia 20 de outubro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.